Minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. E ele fala aqui de Kant, o filósofo. Haja apenas segundo a máxima que você gostaria de ver transformada em lei universal. Essa formulação de Kant é uma modificação, um aprimoramento do enunciado faça ao outro e o que gostaria que o outro lhe fizesse. Para Kant, a fim de se evitar o relativismo moral decorrente do fato de que cada pessoa tem uma ideia diferente sobre o que gostaria que se fizesse a ela, nós deveríamos imaginar como seria se a humanidade inteira agisse como pretendemos agir no caso concreto. Em resumo, o que seria do mundo se todos fizessem frequentemente e globalmente o que você está pretendendo fazer? É uma colocação bem interessante, porque se todo mundo fizesse o que a gente faz, talvez o mundo fosse mais caótico ainda do que já é. Não é verdade? Então a gente tem que agir de acordo com o que gostaria que todo mundo agisse da mesma forma. E vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre infância. Kardec pergunta: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como uma criança ou como um adulto? Bom, desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, os órgãos da inteligência não podem dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, efetivamente tem a sua inteligência limitada, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. E Kardec faz uma notinha aqui final. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre, o objeto dos sonhos infantis é pueril, o que indica qual a natureza das preocupações do respectivo espírito. É óbvio, né? Quando a gente é criança, e é só a gente lembrar da nossa infância, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, do nosso raciocínio, da nossa inteligência, para entender que é infantil, é limitado. A gente vai descobrindo as coisas à medida que amadurece, que a gente adolesce primeiro para depois amadurecer, né? E vai formando um raciocínio mais desenvolvido, mais complexo, vai entendendo uma porção de coisa. E as preocupações vão mudando. Então é óbvio que o espírito da criança não pensa como um adulto.
E vamos então ler o livro A Gênese. Aqui é o finalzinho desse item, a criação universal, falando sobre o estudo do universo, a uranografia geral. Desculpe a gagueira. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância, e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem que já me tenha sido dado aprofundá-las. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Peço de novo, não construem sobre as minhas palavras os seus raciocínios tão tristemente célebres na história da metafísica. 1000 vezes eu preferiria me calar sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a lhes expor, a desnaturar o sentido de meu ensino e a lhes lançar por minha culpa nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Quer dizer, sobre o mundo espiritual ele fala quase nada, apenas que é de Deus, que é a criação de Deus também, faz parte da criação e das prescrições divinas. Hoje em dia a gente já tem mais informações sobre o mundo espiritual, né? Pelos livros de Chico Xavier, as descrições feitas por André Luiz, outros médiuns também psicografaram livros falando sobre cidades espirituais, sobre a experiência que o espírito tem depois da morte. E é um mundo bastante complexo, com muitas possibilidades, com muitas variedades. Aí basta a gente se aprofundar para saber. E vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Souza Lobo, no livro Orvalhos de Luz, Dedução. Verdade, bênção de Deus, ampara a todos, porém é como o sol que ilumina, mas não enfeita a ninguém.